eu não sei se as pessoas sabem, mas o Éder foi meu paciente, né? Eu reabilitei a boca do Éder. Quando Exatamente. foi, Esse Éder? sorrisão aqui, ó. Aí, ó, Esse sorrisão aqui é made by Thiago. é, Eu o, lembro disso aí, porque, assim, eu tinha uma dor, não sei se você está bem lembrando dessa parada toda, assim. Eu tinha uma dor muito grande no ouvido. você voltando de Miami um dia, você me É, ligou uma dor absurda, que uma você, dor. Eu tinha numa muita dor. descompressão de cabine, na descendo do pouso, você estava morrendo de dor e você não sabia o É, que fazer, que você estava saindo do avião, já tinha estava passado uns 50 médicos, já tinha tomado remédio para tudo quanto é coisa que imaginar. Dor, anti-inflamatório, a porra toda já tinha tomado. E, enfim, eu sou dentista, né? Mas mesmo sendo dentista, mesmo tendo feito reabilitação, mesmo já tendo. Nunca me passou pela cabeça ser uma parada odontológica para mim. Para mim nunca tinha passado isso. Porque eu sempre tive aquela percepção de, minha oclusão sempre foi boa. Então, não passava isso na minha cabeça. Aí eu lembro que você falou, cara, essa parada que você tá sentindo aí é tua TM. Aí eu falei, será? E assim, como eu te respeito muito, né? Eu falei, tá, o Thiagão tá falando, você estuda pra caramba, sabe? Pra mim. Depois eu conto essa outra parte aí. Aí a gente foi fazer os exames e aí você pegou, né, através dos exames, inclusive no seu tomógrafo que você tinha comprado naquela época, pouco tempo antes. Você falou, cara, aqui ó, compressão, aqui a pressão que tá eu tinha acontecendo na TM. acabado de voltar do curso do professor Laerte Schenkel, lá de Igrejinha, e aí Aham, eu verdade. coloquei você em 4 apoios e descomprimi tua ATM. Aí você falou, Sim, Jesus do céu, é isso que eu preciso. exato. E ali Sensação foi ali que de, você... sensação de tirar sapato apertado. Mesma sensação. E aí eu descomprimi tua ATM, eu usei a técnica do professor Laerte na época, e, e aí que você decidiu reabilitar, né, para melhorar essa questão de conforto. E E foi eu lembro rápido. que foi. Foi porque o Massami ajudou a gente, né? Eu não tinha o Serec na época. Eu lembro que eu te moldei, eu ajustei o mocap na tua boca, te moldei mocap e mandei tudo pro Massami, e o Massami fez de uma semana para outra, né? Sim, sim. E, e foi bem bacana. E eu lembro que você foi um dos caras que no começo ficou meio assim de passar pelo procedimento do isolamento absoluto para colar. E logo depois falou, pô, mas vai colar. Você tinha acabado de fazer, lembra? Você tinha 10 laminados superiores apenas. Exato. E você tinha acabado de fazer esses Aliás, laminados. para quem está aqui, deixa eu contextualizar. Eu tinha feito lâminas, né? Eu sou quase um classe 3 esqueleticamente falando. Tenho deficiência de maxila, né? Ortodonticamente falando, sou ortodontista também. E eu tinha duas opções: ou eu fazia uma cirurgia ortognática, ou eu passava por uma reabilitação oral. E antes eu fiz uns laminados, porque sempre me incomodou a parte estética. Sempre me incomodou. Assim, eu gostava de mostrar o sorriso um pouquinho. E eu não mostrava nada. Eu pego foto antiga minha assim, eu me via como Boris Casoy. Eu falo assim, cara, eu vou ser o Boris Casoy quando eu ficar velho, porque eu vai ter nada. Aí eu tava. E aquilo me incomodava bastante. Quando você me falou assim, cara, a gente precisa aumentar a sua DVO. E aí, aumentando a sua DVO, não só vai descomprimir a ATM, como você ainda Vai vai ganhar ter uma sorriso. estética de sorriso que é o que você queria. Falei, puxa, vamos fazer essa parada aí, vamos fazer, quero sim. E aí a gente Só que tirou, né? ele tinha acabado de passar por uma experiência com outro colega É, lá em Anápolis, que tinha feito o tratamento para ele da maneira convencional, fio sim, retrator. E quando eu virei para ele, falei assim: Éder, eu vou cimentar tua boca toda isolado, né? E exatamente. aí você ficou preocupado. Você falou, cara, mas isso vai doer, vai machucar a gengiva. A gente tem pouco tempo para fazer a minha reabilitação, que na época você morava em Orlando. E aqui, ó, algumas. Olha como era o sorrisinho do Éder antes. Ó. Isso era puxadão ainda, né? É. Mas ah lá, isso aí é o normal, não mostrava nada. Aqui o mocap. Deixa eu pegar aqui, ó.
o mockup ajustado. Esse é o mockup ajustado. Ficou mais longo, porque o Éder tem uma deficiência de maxila. Periodontalmente adequado. Aqui, ó, os contatos oclusais. As fotos estão sem tratamento, né? E aqui, Sim. os preparos. Eu lembro que quando a gente resolveu aqui as fotos da cimentação dele. Ah, e bom que tem o isolamento aí, né? Para ninguém falar que não tem isolamento. Tem isolamento. Isso aí tem o quê? Foi 2017, né? 2017. E o isolamento já estava top. Hein? Imagina hoje em 2022. Aqui, ó. O molarzinho assentando lá. Eu acho massa essa foto. Eu usei essa É, foto na minha aula há muito tempo. Não tem uma gotinha de sangue, não tem uma lesãozinha, não tem absolutamente nada atrapalhando clinicamente ali o trabalho, né? Aí eu te pergunto, irmão, assim, depois de viver a experiência de ser reabilitado, você é professor de gestão, você viu quanto tempo demorou para eu fazer isso na tua boca, você vivenciou isso como uma experiência como paciente, e quais são as suas impressões em relação à prática do isolamento absoluto no consultório? Boa pergunta. Ixi, vamos falar sobre isso aí. Cara, como é que foi a coisa? Eu clinicamente, assim, eu saí da clínica, da parte clínica mesmo de operar. Eu sempre gostei muito de cirurgia. Cirurgia sempre foi minha praia. E eu saí da clínica entre 2017 e 2018. Então, assim, eu fiquei com o dedo seco aí uns 4 anos, depois eu comecei a voltar e agora eu tô voltando a fazer algumas coisinhas, eu tô voltando devagar. Mas eu sempre que eu trabalhava, eu isolava. Mas Uhum. eu não isolava a cimentação, porque eu não sabia isolar a cimentação. Essa era a parada. Eu não sabia. Então eu fazia só isolamento relativo, tradicional, todo mundo ficava lá me matando, brigando com a umidade. Uhum. E, obviamente, já aconteceu de laminados soltarem. Já aconteceu. E provavelmente aconteceu por falha de cimentação. Isso assim, para a gente conversar isso num nível técnico aqui, para mim, não tem problema nenhum de falar isso, não. E eu acho até que é bom, principalmente para quem é mais jovem, não precisar passar pela mesma experiência. Mas, sem dúvida nenhuma, quando eu comecei a isolar os meus casos, e eu comecei por sua causa, que você me puxou para isso. A gente, naquela época, tinha um nível de interação clínica muito grande, porque eu estava sempre, comecei a fazer alguns casos isolados. E aí, assim, obviamente eu tive dificuldade para isolar, porque eu não tinha tanto conhecimento técnico. Assim, meu isolamento foi o isolamento que eu aprendi na faculdade e deu. E é o que todo mundo tem mesmo. É o que você aprendeu na faculdade. Tipo, te mostra a parada, mas não te mostra nem o potencial, nem os segredos. Uhum. Nem como é que você faz aquilo de uma forma produtiva. Mas beleza, aí eu fazia aquilo e eu comecei a perceber, falei, cara, quando eu isolo, a parada é melhor. Quando eu isolo, não é só o resultado melhor. Quando eu isolo, o procedimento é melhor. E eu sempre ficava com aquela questão assim, tá, para mim tá sendo muito mais legal fazer. Isso eu acho que é inquestionável. Se um dentista hoje chegar para mim e falar assim, ah não, trabalhar isolado é mais difícil, cara, você tá viajando. Isso é inquestionável. Isso é porque você só não isolou. É É, tipo, você nunca experimentou uma coisa e falando, eu não gosto disso porque eu não nunca gosto. experimentei. Ah, Mas eu, quem isolou uma vez e fez um procedimento isolado, o cara não tem como falar que é pior. Não tem. É melhor. Mas eu sempre pensei o outro lado. Como é que o paciente se sente? Porque realmente, se você não isolar adequadamente, vai esmagar papila, vai machucar. vai machucar. Vai acontecer alguma coisa. Eu já machuquei paciente Uhum. por falta de técnica, por falta de destreza. Já. E, enfim, faz parte da curva de aprendizado e na época também não tinha um cara para dar um curso de isolamento como você tem Exato. hoje. E, Não existia assim, isso. essa curva de aprendizado, ela ficou muito mais reduzida. É igual você querer entrar hoje na odontologia digital. Você Uhum. não precisa desbravar o que é um STL, Exato. porque já está pronto.
Já entendeu? tem. A curva de Tem uma. aprendizado já está feita. Quantos excelentes professores de isolamento existem no Brasil hoje com excelentes conteúdos? Assim, você iniciar e desbravar sozinho uma técnica que pode ser estressante para você e para o seu paciente, na minha opinião, é um risco clínico desnecessário. Por que risco? Porque É o jeito errado. você pode estar colocando a autoridade que você tem dentro do consultório em risco. Né? É tipo assim, ó, vamos lá. Eu gosto muito de transformar as coisas em explicações que todo mundo viveu. Você quer aprender a fazer uma restauração. Todo mundo que é dentista, todo mundo que passou nessa live aqui, eu imagino que seja dentista, sabe fazer uma restauração. Pode não fazer, mas sabe fazer. Beleza. Você aprendeu ela como? Você aprendeu ela, você sentou, você estudou a porra da anatomia, você estudou broca, você estudou várias coisas, e aí você estudou um passo a passo para chegar nela. E esse passo a passo ficou na tua cabeça, você aplicou esse passo a passo, pegou domínio sobre ele, a ponto de hoje ele entra no automático, é automatizado, né? O nosso cérebro funciona bem assim. O nosso primeiro conhecimento ele é racional, né? Ele vai trabalhar as nossas partes racionais do nosso cérebro. E aí, à medida que a gente vai aprendendo, ele interioriza. E esse é um processo natural. E quando ele interioriza, ele passa para o nosso sistema nervoso, para o nosso cérebro, para o nosso subconsciente. Vamos lá, vou chegar lá. Ele chega no nosso subconsciente, é o ponto que a gente aprendeu. Tipo, você não precisa de uma consciência de pensar assim, agora eu tenho que pegar a broca XYZ. Tipo, não é consciente, é automático. A parada é automática. E a prática do isolamento, quando você vai aprender o isolamento, você vai passar pela mesma curva. Agora, Exato. você passar sozinho é como se eu querer aprender a fazer uma restauração do jeito mais difícil, que seria eu comprar um livro, aí eu vou começar a ler um livro, aí eu pego toda a teoria do livro, aí eu falo, tá bom, agora eu vou na boca do paciente e vou fazer. Cara, quando você for na boca do paciente, você vai olhar e falar, mas peraí, no livro não estava escrito desse jeito. No livro não Não estava era escrito bem que o assim paciente que estava mexe. escrito. Exato. No livro não estava escrito que tem um posicionamento, que tem um ângulo, que tem. Não estava previsto um monte de coisa. Ou seja, eu não gosto da frase na teoria a prática é outra. Ou na prática a teoria é outra. Eu não gosto disso. Eu acho que ou você não aprendeu a teoria correta ou a prática está sendo errada. Mas você Sem dúvida. buscar aprender algo por si só é um heroísmo. É um heroísmo meio bobo, para não usar uma palavra pesada. É um heroísmo bobo, porque não é necessário. E muita gente sofre no processo. O Mas tudo paciente bem. vai sofrer. Eu penso assim, Agora, quando você se é tem a essa vontade do cara, possibilidade. se é essa Não, vontade do cara de peraí, deixa eu desbravar, fechar. vai lá. Deixa eu fechar. Quando você tem a possibilidade de aprender com alguém que já foi lá, o cara trilhou o caminho, o cara fez toda a curva de aprendizagem, ele passou por isso, aí ele volta e fala assim, ó, é tipo assim, eu trilhei, eu passei pela floresta, eu sei o caminho da floresta, eu sei onde tem o rio, eu sei onde pode beber água, eu sei onde tem a onça, eu sei onde está acontecendo tudo. Então, se eu preciso atravessar aquela floresta, se eu for sozinho, eu vou passar, eu posso até chegar do lado de lá, mas vai ser muito mais difícil. Então, é muito mais interessante eu aprender. Eu, eu, Esse é o ponto bem massa do que eu acho que você está fazendo hoje. Que você está eu, criando para as pessoas uma possibilidade das pessoas passarem por uma evolução clínica que leva anos, gasta muito dinheiro, porque você vai testar borracha, você vai testar grampo, você vai testar técnica, você vai testar muita coisa, vai te fazer perder alguns pacientes, inclusive, porque você vai errar. Uhum. E aí a gente até entra em nível de satisfação, depois a gente pode entrar nisso aí. Mas você vai perder um pouco de paciente, sem perceber, inclusive, e vai deixar de ganhar muito paciente, vai deixar de ganhar muito paciente que você poderia ganhar. E se você penso, passa pelo aprendizado, cara, você evolui 5 anos de clínica em 3 meses. Em 3 meses. eu penso assim, eu vou te falar, na época que eu te atendi,
o foco da minha clínica era em implantodontia e periodontia, porque era muito mais forte Sim. esse produto e esse momento da clínica para o paciente, mas eu reabilitava muito dentista. Sim. Eu Você sou lembra um. disso? Você é um. Eu Eu sou um. reabilitava muito dentista. E por que, que o dentista me procurava para reabilitar? Porque minha cerâmica era a mais bonita do mundo? Não. O dentista me procurava para me reabilitar por quê? Porque o meu planejamento era confortável e porque o meu transoperatório era seguro. Sim. Então, assim, por que, que o dentista era meu grande cliente e era 50% da minha agenda em 2017 até 2020, mais ou menos? Porque o cara acreditava no pós-operatório seguro. Porque ele queria ser isolado e era assim que ele queria que a boca dele fosse tratada. Seja Ele sabia que ia ficar mais bem feito. Na verdade, ele prefere. Porque, assim, de verdade, Weber, se a gente for ver aqui na minha região, eu tenho colegas dentistas, especialistas em cerâmicas e especialistas que são protesistas, que são professores de dentística, que por vezes podem, sem dúvida nenhuma, entregar um resultado estético igual ou melhor que o meu. Sim. Tá? Mas por que, que os dentistas me procuravam para eu reabilitar a boca deles? Por conta do transoperatório. O transoperatório é algo que o dentista se preocupa muito. E isso Sim. é algo que o paciente começou a se preocupar cada vez mais. Por quê? Porque com a livre a liberdade, né, clínica que se deu nos últimos anos da odontologia, você, assim como eu, tem 20 e poucos anos de formado, você sabe muito bem que quando a gente se formou, existia sim uma preocupação e uma restrição muito grande para tratamentos estéticos reabilitadores, que a gente Sim. se preocupava muito em mudar a DVO de um paciente, a gente se preocupava muito em mudar um sorriso do paciente, porque eram protocolos que não eram bem estabelecidos e também eram protocolos que a gente não compreendia adequadamente porque esse conteúdo estava na mão de poucos e Sim. não era uma informação difundida. Não era fácil aprender. O que aconteceu de 2019, 2020, até antes disso para cá? A difusão da informação, ela sofre alguns momentos de mercado. Quando essa informação ela caiu de uma maneira muito enxurrada assim no mercado, o mercado que era muito carente porque os grandes professores escondiam o jogo, ficavam Sim. concentrados. Sim. Existiu isso. A gente passou por isso. Nossa geração passou por isso, meu irmão. A nossa geração passou. A nossa Já fui geração muito passou curso que eu paguei caríssimo e o professor escondia a parada. para não ensinar, Muito, velho. Para falar, ó, você quer muito, aprender esse, você tem que comprar o outro. Você muito. compra esse e agora você compra É o outro. outra época. É outra época. Pois bem, o que, que a nossa geração fez? Você é um dos responsáveis. Você rasgou esse monopólio, né? E você jogou informação junto com diversos outros colegas aqui na internet para todo mundo. E isso fez com que nós tivéssemos uma grande quantidade de tratamentos sendo feitos. Quais foram os tratamentos que mais foram comprados nas plataformas de venda? Foram resinas, Sim. basicamente, né, facetas de resina, e foram cerâmicas. Sim. E o que, que aconteceu com esses tratamentos que vêm sendo feitos aí há 3, 4, 5 anos? De uma maneira Vão, indiscriminada e, por vezes, inadequada. vão se tornar retratamentos. Estão se Pois é, tornando estão retratamentos. se tornando retratamentos. E qual que é a, a percepção do mercado hoje? Opa, o cliente final começa a se importar com o transoperatório. Como que Exato. isso vai ser feito? Tiago, deixa eu fazer uma observação no que você falou aí, que eu, assim, perfeito. Hoje você trouxe uma coisa muito massa, que é, cara, a informação hoje está difundida. Então, por exemplo, qualquer dentista hoje,
qualquer dentista hoje consegue informação sobre o que ele quiser. Agora, se a gente parar para pensar, não é só qualquer dentista. Qualquer pessoa Qualquer consegue pessoa informação sobre o que ela quiser. técnica. Aí o que Não é acontece? informação vazia, é informação técnica. Aí Eu o que tenho, acontece? eu tenho A gente vai paciente que me passando procura para tratamento pelas... pedindo isolamento absoluto. Exato. Por quê? É o Porque a cliente gente vai passando por épocas de conscientização. São níveis de consciência das pessoas. A gente passou por um nível de consciência de pessoas há um tempo atrás que a pessoa queria implante. Ah, eu quero implante. Mas chegou uma época, a pessoa já a queria Imbra, o a Imbra dado ajudou. implante. A Imbra ajudou, né? Lembra dessa clínica É, antiga que acabou falindo? a Imbra Ela para mim ajudou. foi uma maravilha. A Imbra, ela divulgou implantodontia para o Ela, público, ela principalmente para o levou estado para o de público. São Paulo. E depois, com as franquias aí interestaduais, cara, a Imbra divulgou o que era Sim, implantodontia, o que era sim, osteointegração, o que era sim, protocolo, o que era sim. overdenture. E o paciente, de repente, começou a procurar por esse serviço. Exato. Mas logo Mas depois. esse é o nível 1 esse é o nível 1. Pois é. Porque aí assim, beleza, comecei a buscar. Aí depois a pessoa fala assim, peraí, mas não é qualquer implante. Ou não é qualquer, não é a coisa em si. Peraí, Não quais é são o os outros fatores? Vai pro parafuso, nível é 2. a mão de quem põe o parafuso. Aí vai para o nível 2, vai para o nível 3, que é como aquilo está sendo feito. Aí entra a parada do isolamento. O isolamento, ele entra nesse nível 3. E é massa você falar isso aí, cara, porque assim, minha cabeça, assim, minha cabeça ferve muito quando eu tô falando essas coisas, porque eu associo muito clínica com parte de gestão. É muito natural isso para mim. E todo mundo vem com aquela pergunta, é muito comum eu receber aquela pergunta, cara, qual que é a Vai. próxima onda? Qual que é a próxima onda? Qual que é a próxima onda? Todo mundo quer saber a próxima onda. Se, por exemplo, se a gente voltar no tempo para 10 anos atrás, é Hoff. Hoje, Hoff já tá carniça, entre aspas, tá? Não estou falando mal da Hoff. Mas, assim, qualquer um Já, faz. já não é a onda, né? Já não é, mas 10 anos atrás, eu fiz curso de Hoff em 2011. 2011. E eu ganhei muito dinheiro fazendo Botox, muito dinheiro. Eu não trabalhava com Botox estético, eu trabalhava funcional. Uhum. Todas as minhas protocolos que eu fazia, o meu protocolo de fazer protocolo de carga imediata é, 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 envolvia Botox. Envolvia colocar Botox na musculatura para me dar Diminuir. segurança. E eu vendia ele. E nunca teve um paciente que não, dos que eu indiquei que não comprou. Então, assim, além da protocolo, eu agreguei um serviço, que foi fazer o relaxamento muscular das pessoas. Por quê? Porque você começa a entender que o processo como você faz determina o resultado final do cliente e volta como Olha um quem veio te feedback. falar, olha. Desculpa te Volta interromper. com... E aí, Olha João? o tamanho que o moleque tá. Quer ver? Tá Vamos tirar. gigante. E aí, você tá bom? Sim, Você ainda tá fã do Mickey ou já mudou agora? já mudei. Agora é Já fã do Pokémon. mudou, mas tem nada não. O Mickey foi quando você era criança, né? Agora é Naruto. Pô, você pegou ele bebezinho, velho. Sim, eu tenho foto dele bebê. Adoro o João. Enfim, então o paciente, hoje, ele está muito mais. Não são todos pacientes, mas o paciente qualificado, aliás, o paciente que está disposto a gastar dinheiro, entre aspas, investir, para quem quer caso bom, quem quer realmente assim pegar um caso de alto valor, a pessoa fica, eu quero tanto pegar caso de alto valor, quero tanto pegar caso de alto valor. Cara, pessoas que estão dispostas a investir 40, 50, 60, 100 mil, 150 mil na própria saúde, ela não vai tomar uma decisão baseada num post de internet ou baseada em qualquer coisa. Ela vai buscar informação. E essa informação, ela vai estar relacionada ao resultado que você alcança. Os Aí, pacientes, eles estão preocupados com os processos, Weder. Você não faz exato, ideia qual é o nível de exato. experiência. Hoje em dia, para eu converter venda, e você me mostrou isso,
fazer o orçamento com previsão de honorário, com previsão de cronograma, com timeline de início, meio e fim. Cara, se você não faz tudo isso e entrega um protocolo como você mostra bem, se você entregar isso para o paciente, ou entregar menos que isso para um orçamento de 80, 85 mil reais, o cara não compra, velho. Não O cara está compra. interessado em saber como é o processo. O cara está interessado em saber quando vai começar, quando vai terminar, quantas horas de cadeira ele vai ficar, o que tipo de material que ele vai usar é secundário. Ele quer saber, vai ficar bom, vai ficar confortável, vai ter garantia quando começa e quando termina. Essas são as principais dores do cara. E eles querem que você dê um método e um processo que garanta a eles que não vai ser necessário refazer. Porque Exatamente. o que é caro no tratamento odontológico, Éder, é tempo, velho. É tempo nosso na cadeira, mas é tempo do nego que tá pagando, velho. O nego que tá pagando, o tratamento odontológico ele é demorado. Para você fazer uma reabilitação hoje, é entre 36 e 45 horas de cadeira. Sim. Tá? Sem nenhum tempo de diagnóstico e sem nenhum tempo de preservação. Eu estou falando de atendimento. Você pegar a boca do zero, encerar, mocap, preparar, isolar, cimentar. 40 horas de cadeira em média, velho. Isso leva tempo, brother. E o cara precisa programar. Você vender hoje sem o cara conhecer os seus processos é algo mais difícil, não é impossível. Porque a tua autoridade local pode fazer com que você venda... Pode, mas essa autoridade local ela está cada vez mais perdendo força. Porque o recém-formado vai chegar e vai mostrar para o cara o que é um processo adequado, vai mostrar para o cara o que é um isolamento absoluto. E de verdade, Éder, o paciente que passa pela segurança, você dormiu durante o processo de cimentação da tua boca? Várias vezes. Me fala qual foi a tua experiência durante... Eu tive essa oportunidade, né? Que foi atuar clinicamente fazendo isolamento e ter os receios, os medos de, será que isso é confortável para o paciente? E eu tive a oportunidade de passar pelo processo. E não foi um isolamentinho de 2 dentes, foi um isolamento... Na verdade, a gente isolou basicamente minha boca inteira, né? Tanto superior quanto inferior. Olha lá. Foi isolamento total isso aí. Eu estou mostrando umas fotos. E não foi aqui. uma vez só, foram várias vezes. Aqui os né? inferiores. Foi um isolamento que você, se você olhar assim do ponto de vista clínico, é um isolamento complexo isso aí. Só que uma vez que você colocou isso só aí... para a galera entender, nós fizemos os setores da boca do Éder. Então, nós fizemos 6-6, depois nós fizemos 4-4, e aí fizemos 3-3, mantivemos os 2 primeiros molares improvisórios, porque um ele tinha uma perfuração, né? E o outro ele era cruzado, eu não lembro qual que era o problema do outro, mas era um problema oclusal, ele estava cruzado e a gente deixou em provisório para testar para o Éder ficar esse período. Foi um provisório fresado. Beleza. Aí eu passei pelo isolamento. Quando eu fui isolado, eu lembro de você pegando as borrachinhas, fazendo as perfurações. Eu falei, puta, agora vou me ferrar. Vai ser a pior coisa da minha vida. E ao contrário, cara, não foi. Porque, assim, primeiro que eu nem senti, eu não senti dor, não senti nada. Não senti nenhuma dor em nenhum momento. Não senti nada me machucando, não senti absolutamente nada. Mas depois que isolou, eu relaxei tanto que eu dormi várias vezes durante o seu trabalho. Você ficou lá, teve dias que você ficou várias horas trabalhando. Porque o caso era extenso. Exatamente essa a percepção que eu tenho dos pacientes. O isolamento, e eu dormi, cara. Depois que ele está instalado, ele relaxa o paciente, porque o paciente percebe que existe controle do procedimento. O que é mais tenso em qualquer procedimento? É a ausência do controle. Tiago, tem um fator aí. Quando você está isolado, não fica caindo coisa na tua boca, não fica caindo resíduo, não fica dando gosto ruim, não fica água, não fica... Até a salivação muda. Né? Quem já isola saca isso. Que o paciente até saliva menos.
Porque, assim, você tem menos... é fisiológico, você tem menos estímulo ali fisiologicamente, você tem menos estímulo na boca, você tem menos produção de saliva. É Então, fato. a salivação diminui. Isso melhora muito o conforto do paciente. Muito, muito. Sim, em termos de conforto, como paciente, eu posso afirmar absolutamente, cara, que eu não faço nenhum tratamento hoje que não passe por um processo de isolamento. Eu não faço. E E isso não, é não como você clínico, falar, eu tô falando como paciente. Eu não porque passo. é a população que pensa igual você hoje está aumentando cada vez mais, porque existem cada vez mais bons profissionais executando procedimentos de isolamento bem-sucedidos, que trazem Sim, exatamente essa percepção para o paciente. O meu sim, paciente, ou o paciente de qualquer dentista que isola bem, e é bem-sucedido durante o isolamento, faz com que o valor agregado ao seu procedimento seja muito alto pela percepção de conforto do paciente. E esse paciente, ele está indiretamente, eu não sei se você concorda comigo, Éder, esse paciente ele está indiretamente fidelizado. Por que, que ele está fidelizado? hum, Porque dificilmente ele vai no teu concorrente que não faz esse procedimento. não vai. Ele pode até ir numa urgência, mas depois ele É, volta em você e fala assim, ó, vê aí se deu certo. agora, na odontologia, não é isso. Por quê? Ninguém, o paciente, ele não está comprando, entre aspas, ele não está comprando o atendimento odontológico. Ele está comprando o pós-atendimento, o que acontece depois. Então, quando a gente pensa em satisfação na odontologia, a satisfação do cliente não é o atendimento. A satisfação é o que ele vai viver e experimentar depois do tratamento concluído. Isso é. Ou seja, se eu não garanto, Mesmo porque, o meu trabalho, se eu não garanto que aquele paciente vá ter um pós-atendimento, uma situação segura, eu não tenho cliente satisfeito. Eu posso ter um cliente feliz durante o tratamento, o cliente, eu estou feliz pelo tratamento. Satisfação não, cara. concordo, Satisfação só vai acontecer quando você tem, quando fecha o ciclo, que é o resultado final. completou. Exato. Completou. Por exemplo, hoje, eu posso dizer que eu sou satisfeito com o tratamento que eu fiz com você, porque eu parei de ter dores. Uhum. Eu passei a ter sorriso. E é exatamente do jeito que eu queria. Por exemplo, eu não. Se mesmo dentistas não conseguem perceber que eu tenho as próteses, que eu tenho laminados. Mesmo dentistas não conseguem perceber. Porque é extremamente estético do ponto de vista natural. Não é a estética artificial, porque não era o que eu estava buscando. E tudo bem se alguém busca algo diferente, está tudo certo. Mas não era o que eu estava buscando. Eu, como dentista, eu falei, cara, eu quero uma estética A1, mas que Mas, não me mas coloque numa situação de as horas, artificialidade. o que você comprou não foram aquelas horas de cadeira comigo. O que você Exato. comprou foi esse momento agora de você falar Exato. assim, ó, eu gosto do meu sorriso. Exato. Só que Exatamente. assim, se aquelas horas de cadeira comigo foram horríveis para você, a sua percepção em relação a, por exemplo, você sabe que você é muito A novo, recomendação. você sabe que é muito novo, você sabe que daqui 10, 15 anos, sei lá, tomara que muito mais tempo, você vai ter Sim. que passar por um novo Sim. tratamento, né? E se você passou por uma experiência que não te entregou o resultado final, ou mesmo que durante a execução foi extremamente traumática e traumatizante, talvez você não faça a compra com esse mesmo profissional. E nem indique ele para ninguém. Exato. Mas a verdade inversa é realidade. Você ter uma experiência de entrega, e a gente não está falando de entrega estética, tá? Mas a gente está falando de Do entrega processo. de processo, de uma entrega bioética, aonde o paciente percebe o Beijo cuidado pro Luiz nas também, que chegou etapas, aqui, que é um grande amigo. onde o paciente percebe a dedicação da equipe, Sim. desde a recepção, do staff, percebe o cuidado
em personalizar. Sabe uma das coisas que o paciente adora, Éder? É o paciente perceber que eu pego um grampo e personalizo o grampo para não machucar ele. Sim. Não, Cara, isso eu aprendi com é uma você. coisa E tão bacana. Cara, é você tão foi a primeira pessoa que lindo eu ouvi isso. falar isso na vida. Você foi a Cara, primeira pessoa que eu ouvi falar isso. Quando eu vi isso, eu falei, como assim você personaliza um grampo? E eu fiquei imaginando a parada disso acontecer e fiquei assim, cara, faz todo sentido. cara, e os pacientes, Faz todo sentido. isso agrega um valor emocional de cuidado, meu irmão. Sim, sim, Cara, o cara fica tão sensibilizado em falar assim, porra, o meu dentista modifica até, ele corta o ferrinho que não vai servir em ninguém mais para usar na minha boca. exatamente. É isso que o paciente percebe, velho. E esse Exatamente. tipo de cuidado, isso é uma percepção tão indireta, né, velho? É algo que agrega valor e que me trouxe até aqui, velho. Eu só estou aqui falando hoje com um monte de dentista, com curso de isolamento, curso online de isolamento, exatamente porque eu vivi eu trilhei esse caminho, né, Weder? De É. ter uma clínica que evoluiu naturalmente para a reabilitação e hoje 90% da minha clínica, eu fiz 36 implantes no ano passado, meu irmão. Eu lembro que no mestrado a gente brigava, nós dois, para ver quem fazia mais por ano. Você fazia 1.000 e tanto por ano, Fazia uma cacetada. fazia 800, 900 implantes por ano, velho. O ano passado eu fiz Fazia. 36 implantes, com muito orgulho, velho. Com Pois muito é. orgulho, porque eu salvo mais dente, Weder. E sabe Sim. qual é o nível de satisfação do meu consultório em 2022 em relação a 2012, quando eu fazia 900 implantes? É pelo menos Sim, 10 sim. vezes maior. Eu não tenho paciente reclamando no meu consultório. Você não tem problema. Eu não tenho problema. Eu não tenho Você não tem problema. problema. É muito Isso, maluco isso, velho. isso é uma coisa assim, você me trouxe umas, enquanto você falava aqui, você me trouxe umas coisas que eu acho que vale a pena eu reforçar para quem está nos assistindo. A gente, enquanto profissional, enquanto a gente não realiza um dado procedimento, quando a gente pula uma etapa, ou quando a gente não faz, por exemplo, essa personalização do grampo, essa paradinha que você falou aí. Você falou, poxa, o paciente percebeu isso e deu valor nisso. Quando você não faz, se você analisar o lado do paciente, você privou o paciente de ter uma percepção de valor sobre você. Você tirou, por mais que você seja bom, mas você privou o paciente de perceber o seu valor. E o bom Isso que é uma coisa que, não em é o termos bom de de... gogó. Não é o cara que é É, bom de gogó. Você não precisa ser marqueteiro. Porque a é. percepção, ela é indireta, velho. A percepção A percepção é pessoal. é pessoal.